Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre, cante com força. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Peça, eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir. E com muita força nós vamos clamar: hoje eu posso ser, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. De novo hoje. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Eu quero ouvir a sua voz cantando. Vem, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, vem, Nós estamos num momento muito propício para falar, para meditar e para entendermos mais sobre a necessidade que nós temos de conversão. Nós estamos no tempo da Quaresma, é um tempo propício para isso, mas não só nesse tempo. Já precisamos entender que conversão é diária, é sempre eu vou estar, é um processo. Dura a vida toda, até o último dia da nossa vida, até o nosso último suspiro, nós estaremos num processo de conversão, porque somos pecadores.
Nós somos pecadores. E pecador não pode ter um minuto de bobeira, porque ele se desvia do caminho de Deus. Pelas atitudes, palavras, pensamentos, atos, comportamentos, etc. e etc. Então, é um processo contínuo, onde nesse momento e nessa noite, o Senhor quer nos falar profundamente. Tanto que o tema foi converter-se e crer em Jesus. Para mim, para você, o que é que nós precisamos? Nós precisamos nos converter mais. Nós precisamos crer mais. Fortalecer a nossa fé. Buscar Jesus. Mudar de vida. Como a gente vai ver aqui. Então, para a gente poder compreender melhor, quem trouxe a Bíblia e puder acompanhar comigo, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, nós vamos usar 3 versículos aqui para fundamentar o que Deus quer nos dizer. Então, lá em Mateus, capítulo 3, no versículo 2, lá diz assim: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Agora você vai lá para o versículo 8. Produzir fruto que mostre vossa conversão. E aí você pula para o 10. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, se você quiser deixar aberto, mas nesses 3 versículos aqui a gente vê claramente o que o Senhor quer de nós em se tratando de conversão. Quem disse isso foi João Batista, São João Batista, aquele que preparou o caminho, aplanou as veredas para o Senhor. Por causa disso ele teve sua cabeça cortada. Então veja só, por falar a verdade, por exortar a multidão, por conclamar o povo, convertei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Ele preparou a vinda de Jesus. Quando ele estava vivo, Jesus já estava para iniciar, foi ele quem batizou Jesus. Ele teve contato com Jesus, ele era primo de Jesus. Mas não se usou nada disso do parentesco, pelo contrário. Viveu uma pobreza, vivia no deserto. Usava vestes de camelo, roupa de pele de camelo. Comia gafanhoto, comia mel silvestre, pobre total. Pobreza total, desapego total. Total dependência de Deus. E ele diz aqui então, convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Depois ele vai dizer, produzir frutos dessa conversão. E por último, eu fui pensando os versículos principais para nós entendermos qual é o direcionamento, qual é a ordem de Deus, qual é a exortação de Deus para mim e para você nessa noite. O machado já está posto à raiz da árvore. Todo ramo que não der fruto será podado, será cortado e jogado ao fogo, jogado fora. Então, primeiro de tudo, não existe conversão infrutífera. Se eu estou buscando o Senhor e a minha vida não muda, não dá fruto nenhum, meu irmão, tem coisa errada aí, então você não está buscando o Senhor. Mas nós vamos aprofundar aqui. A palavra conversão, por si só, ela já tem um significado muito claro, que nós precisamos entender. Significa o ato ou o efeito de converter-se. Implica mudança de religião, mudança de visão, mudança de costumes. Pode ser usada também no próprio trânsito, a alteração, conversão à esquerda, conversão proibida, alteração de sentido, de direção. E veja que eu estou falando só da palavra conversão, não estou usando aqui o sentido espiritual dela. E ela tem alguns sinônimos que quando eu fui preparar eu descobri
que são fundamentais para nós entendermos a grandiosidade, porque o Senhor pede conversão. Gente, há uma palavra tão, veja só, alguns sinônimos dessa palavra, meu irmão. Eu peguei alguns só, tinha uma lista de quase 20, eu peguei 6 sinônimos. Significa também modificação, mutação, mudança. Isso acho que a grande maioria já deve conhecer, né? Conversão, mudança de vida. Mas modificação, no sentido de mutação, eu não conhecia. Metamorfose. A borboleta passa por uma transformação. Ela de larva, fica dentro do casulo. Quando ela sai, ela se tornou uma borboleta. Você imagina, olhando fisicamente a borboleta, a beleza dela, que veio de um casulo, uma larva lá dentro? Ela sofreu uma mutação, mudou completamente a sua natureza. Veja a profundidade. E aqui estão 2 palavras que eu falei: Senhor, que a gente entenda e faça da nossa conversão o que diz essas 2 palavras. Presta atenção. Reviravolta. Reviravolta e transformação. Por que eu gostei mais dessas 2 palavras? Porque o Senhor está nos pedindo, através do Evangelho e de São João Batista, uma conversão de vida, converter-se a Ele, e isso implica sim uma reviravolta na nossa vida. Está tudo muito cômodo, está tudo muito fácil, meu irmão, mas falta sim uma reviravolta, de remexermos tudo o que nos afasta de Deus, abandonar, mudar costumes, visão, religião, oração, para que aconteça uma reviravolta e nós efetivamente, Ivo, busquemos o Senhor. Não uma mudança controlada. O que nós vivemos é isso, é ou não é? Fala a verdade. É uma mudança controlada. Até aqui dá. Mais do que isso não. O que a Ju está pedindo é demais. Não dá. Aí não. Eu tenho meus compromissos. Eu tenho a minha vida. O que o grupo, o que Jesus está querendo? Esses pensamentos, eles não são vagos, eles estão o tempo todo martelando na sua cabeça, para impedir que você se converta, que eu me converta. São tentações. Jesus já havia alertado. Então, esse chamado, essa exortação do Evangelho, através de São João Batista, a nos arrependemos, a tomarmos consciência, meu irmão, do rumo e do caminho que nós estamos trilhando na nossa vida. E mais, pisamos um pé na igreja, estamos aqui na igreja, buscamos Jesus, mas as nossas atitudes e a nossa vida e o nosso testemunho, as nossas escolhas, o rumo da nossa vida não condiz, então nós não produzimos frutos, nossa conversão é infrutífera. É infrutífera, meu irmão. Nós muitas vezes buscamos o Senhor atrás de benefícios, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso da cura do meu pai, da minha mãe, porque eu preciso, que eu estou em depressão, mas não para mudar de vida, não para se converter. Temos fé, temos, mas nos falta a segunda perna, a conversão, é fraca. Nós não vivemos uma conversão firme e forte, meu irmão. Não estou aqui te acusando, pelo amor de Deus, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. O mais valioso da minha vida não é o carro que eu tenho, não é a minha esposa, não se engane, não se deixe levar pelos apegos e pelos falsos amores. Amar e adorar a Deus acima de tudo, é o primeiro mandamento, é isso que traz a felicidade e a realização para nós. Buscar o reino de Deus e tudo mais nos será dado por acréscimo. Então, é a voltar-se, a buscar Jesus, a ser um servo íntimo, um amigo
próximo de Jesus, a querer estar com o Senhor. Ir à missa, não por uma obrigação, mas porque lá eu me encontro com o Senhor, eu comungo do seu corpo e sangue, e Ele entra em mim, e o seu corpo e sangue transformam a minha vida. É alimento da minha alma, e não porque eu sou obrigado, porque se eu não for, eu estou descumprindo o mandamento que é guardar domingos e dias santos. É importante saber, conhecer, mas mais importante, experimentar. Tanto que a gente faz o encontro que é a experiência de oração, que lá não é sabatina, né, Ju? É pregação, para nos levar à profundidade da oração e ao encontro com o Senhor. Então a conversão faz com que isso seja um ciclo. Eu caminho com Jesus, eu ando com Jesus. E agora eu pergunto para você, por que nós vemos aquele momento? Porque veja só, os apóstolos foram escolhidos e chamados por Jesus. Chamou Pedro, Tiago e João. Venham após mim, vos farei pescadores de homens. Chamou Levi, que era publicano, cobrador de impostos, ladrão, era ladrão, metia a mão no dinheiro. Ladrão, foi chamado, mas era pecador. Viveram com Jesus, e assim foi Bartolomeu, e assim cada um dos apóstolos. Como eles viveram sua vida de conversão? Agora terminou aqui a aulinha com Jesus, tive 2 horas ali, eu e o Cris, beleza, Cris, fechou, amanhã nós vamos embora, deixa Jesus lá e vamos voltar para a nossa vida e viver aqui daí amanhã de novo, mais 2 horinhas, vamos lá no Sermão da Montanha, vamos lá, vai repartir o pão. Vocês acham que era assim? Claro que não, todo mundo sabe, que eles viveram com Jesus, andaram com Jesus, tiveram que passar noites com Jesus rezando, e eles dormindo, mas eles estavam lá com Jesus, eles estavam próximos, eles abandonaram, mudaram o rumo da sua vida, deixaram tudo, houve uma mudança, uma reviravolta na vida deles. Olha que Jesus disse para Pedro: tu serás pescadores de homens. O que você vai falar isso para um pescador? Como é que ele vai entender? Então a conversão, ela é profunda, ela envolve uma ação, ela envolve uma decisão. Eles podiam ter falado: deixa quieto isso aí, eu vou continuar aqui na minha vila aqui, né, estou pescando aqui, estou de boa, vou lá ouvir o pregador, ele falar e volto. Não, foi total. Conversão implica uma decisão total, que nos leve a buscar estar com Jesus todos os dias, em todos os momentos, para toda a minha vida. Para toda a minha vida. Não pense que viver uma vida de fé, uma vida com Jesus é só por uma fase, ou só quando aperta o sapato, quando o calo dói, porque o casamento está em crise, porque o filho está na droga, porque o pai está saindo de casa, está batendo, está espancando, porque eu estou bebendo muito, porque no meu namoro eu tenho mais relação sexual do que gente casada. É só nessa hora que eu busco, como se Jesus fosse uma pílula, um remedinho. Não é isso que o Senhor quer, não é isso que Deus nos chama, não é para isso, para sermos como águias que vivem como galinha. Você já viu galinha voar? Você já viu? Já ouviu a expressão o voo da galinha? Existe. Sai daqui, vai ali e já cai. Sai dali e fica desse jeito. Assim, parece um ping-pong. Assim, ela não decola. Suas asas são atrofiadas. É isso que o pecado faz com a gente. Nós somos águias que estamos sendo aprisionados e vivendo como galinha, ciscando. A águia busca o alto. Diz até no Salmo 33, mas os que esperam no Senhor são como as águias. Você espera no Senhor? Você tem fé em Jesus? Acredito que sim. Se nós estamos aqui é porque nós estamos movidos pela fé, em primeiro lugar. Estou certo ou estou errado? Então, vamos acordar, meus irmãos.
parar de viver como galinhas dentro de um galinheiro, ciscando e botando ovo, para viver como águias, para viver nas alturas, para buscar o alto. Então, em resumo, a conversão, são esses pontos. No versículo 8, São João diz assim, São João Batista: produzi frutos que mostrem a vossa conversão. Como que eu vou produzir e que frutos são esses? Você imagina? Você consegue imaginar? Os servos acho que já devem saber, mas... Ixi, caiu tudo aqui. Quais são esses frutos, então? Vamos lá, vamos ser bem prático, bem claro, para nós entendermos e para podermos avaliar como está então a nossa vida. Podemos aqui trabalhar os frutos da carne, lá em Gálatas, no capítulo 5, você não precisa abrir. No versículo 19, São Paulo, que também teve uma conversão, uma reviravolta, uma transformação, caiu literalmente do cavalo, no chamado de Jesus, foi derrubado do cavalo, era um assassino e se converteu ao Senhor. Perseguidor da igreja e se converteu ao Senhor. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, São Paulo diz assim: são bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, calma que não acabou não, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa vasta opção, esse vasto leque de palavras aí, isso aí é a estrada, é a Hellfire que chama, né? É a estrada para o inferno, meu irmão. Está claro ali. Viva dessa forma, vivamos dessa forma. E qual é o fruto desses frutos que nós vamos colher? Não herdarão o reino de Deus. Estarão fora da presença de Deus, fora do reino de Deus. Esses são os frutos de tudo aquilo que é contra a conversão e a mudança e uma vida com o Senhor. Quem vive com Jesus, e é aí que nós precisamos acordar, meu irmão. Quem vive com Jesus tem que lutar contra estas obras. Imoralidade sexual não é questão só de ser retrógrado, dizer que o sexo antes do casamento é uma obra da carne e é pecado. É um mandamento do Senhor. E aqui está claro, a imoralidade sexual, orgias, idolatria, devassidão, impureza, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, inveja, bebedeira e outras coisas semelhantes. Quer dizer, nem para aqui, né? Mas se a gente for olhar, o leque é muito maior. Mas então quais são os frutos de uma vida de conversão? O que é que a árvore Alexandra, a árvore Soraya vai dar numa vida de conversão? Que fruto que você vai encontrar na vida do Edu? Esses daqui. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Eu passo a viver mediante esses frutos, mediante o que Deus, através do seu Espírito, faz brotar em mim. Claro que não vai se apagar os frutos da carne, porque a conversão é um processo. E agora eu posso falar bem, porque entrando um pouco já no meu testemunho, eu sou de Londrina, acho que como quase todos sabem, e eu participava em Londrina de um grupo de oração. Na verdade, quando eu me mudei para Maringá, há 7 anos, a gente procurou o Raio de Luz. Eu já conhecia também, no momento da nossa caminhada, eu já conhecia o Raio de Luz, e a gente
conduzido por Deus, estamos aqui e obrigado por vocês me aguentarem e aguentar a Tereza. Mas num dado momento da minha vida, eu venho de uma família católica. Meus pais, meus irmãos, todos nós sempre fomos católicos. Mas num dado momento da nossa vida a gente era católico só de nome, só católico de recenseamento. Porque ninguém ia na missa. Lá no alto dos meus 14 anos eu era fazia catequese, eu ia na igreja, eu ia na missa de domingo, eu era coroinha, então eu sabia. E aí, num dado momento, depois que eu fiz a crisma, aí eu, tchau, sumi da igreja. Porque ninguém mais ia da minha casa. Só minha mãe que, com muito esforço, ia às missas aos domingos, porque meu pai já não ia mais, meus irmãos já não queriam saber, já tinham abandonado, eu sou o menor de 4, um irmão, uma irmã, outro irmão e eu, sou caçula. E aí, dali em diante, meus irmãos, eu comecei com 14 anos, eu entrei numa vida já sendo deturpado eu fui desvirtuado na sexualidade por uma pessoa mais velha no prédio onde nós morávamos, com 14 anos. Então eu já tive introdução na sexualidade com rapazes do prédio, com meninas do prédio, e aí a coisa foi desgringolando. Fui tendo contato com pornografia, com revista pornográfica, com filme pornográfico. Logo em seguida, com 15 anos, eu já estava bebendo. Depois eu tive que começar a trabalhar para ajudar em casa, porque estava pesado demais para o meu pai. E aí eu já tinha o meu dinheiro, e eu tinha um trato com a minha mãe, que no começo eu ajudava. Tudo que eu ganhava, eu passava para eles. Depois chegou uma época que melhorou um pouco, ela falou, não, pode ficar para você sair, passear, para você comprar as tuas roupa, camiseta, mas para quê? Aí foi então para comprar bebida, eu saía todo fim de semana, eu tomava porre todo fim de semana, eu tinha 15, 16 anos, eu fui me distanciando dos amigos do colégio, eu fui me enveredando nessa vida de bebedeira, de festa. Londrina nessa época tinha muito bar, tinha muito lugar para você sair. Tinha uma avenida lá em Higienópolis que era um do lado do outro. Café 7, Castelinho, Choperia, 0 Grau. Você ficava ali numa quadra, tinha 5, 6 lugares para você beber, se envolver com mulher. Mais um pouco eu já estava envolvido em drogas, mas não em drogas cocaína ou drogas dessas de... um instrumento mal também nos ensinou a utilizar drogas ilícitas que você comprava em farmácias. Tinha uns farmacêuticos que vendiam líquida, você usava lencinhos, né? E eu até saía com um lenço na cabeça, que na verdade não era. Estava na época, tinha uma novela, os mais velhos vão lembrar, eu tenho 48 anos. Tinha uma novela que tinha um cara que usava lenço. Vocês devem lembrar do fulaninho lá. E aí eu aproveitei e falei, beleza, eu vou sair de casa com o lenço amarrado na cabeça, que daí a hora que eu chegar com meus amigos fica mais fácil, eu já tiro o lenço, a gente já usa o negócio para cheirar o bagulho lá, né? O efeito era similar à cocaína, né? Mas ele não deixava resíduos porque você não tinha que cheirar, então não era um pó. Então assim, eu fui nos 14, 15, 16 e fui só aumentando, porque daí o próprio maligno, as coisas vão piorando, só vai aparecendo tranqueira. Só fui me metendo daí com prostituta, com travesti. Eu sabia tudo que era lugar de boteco, de bebida. Não tinha dinheiro, porque cerveja era caro. Não tinha conveniência como tem hoje. Você tinha que ir no bar beber. Você tinha que ir lá no lugar, dar uma cerveja aí e tomar. E aí não dava, porque não era mais uma ou duas, né? A bebedeira já era grande. Então eu comecei a tomar pinga, comecei a tomar vodka, comecei a tomar essas coisas fortes e baratas que a gente ia no mercado e comprava, e misturava com refrigerante, misturava para dar uma maquiada e entrar no lugar, porque era de menor. Então ainda tinha um pouco de fiscalização. Enfim, festas, estava na onda na época, as chamadas festas do Miguel, não sei se teve isso aqui, era bebida liberada, eu furava essas festas. É incrível como o capeta, meu irmão, quando ele quer te pegar e te fazer de pano de chão, ele não mede esforço. Eu entrava e meus amigos eram barrados. Eu falei, mas como? Eu já furei festa de 15 anos pela janela, coisa mais vergonhosa do mundo. E entrei lá e fiquei amigo do pai da menina, tomando uísque com o pai dela. Então assim, não pense que as palavras que Jesus diz que o demônio é astuto,
que cada coisa que aconteceu na minha vida, meu irmão, que não dá tempo de eu contar tudo aqui. Aí a hora que chegou aos 18 anos, foi o fundo do poço. Porque daí eu estava com carro, tinha um Fuscão, na época era Fusca, né? Rebaixado, com escape dimensionado, que era o Mansell na época. Com a namorada que, naquela época, é o que eu queria, a gente ia para a cama toda semana. Bebendo, todo fim de semana, aprontando, todo fim de semana, trabalhava, estava fazendo faculdade. Então, naquela cabeça mundana, eu estava bem. Até que essa menina chega para mim e fala que havia engravidado, mas que eu não precisava me preocupar, porque ela já tinha marcado o aborto, e mais ainda, podia eu ficar tranquilo, porque ela não sabia nem se eu era o pai, porque tinha mais sujeitos na parada. Eu tinha namorado ela, tinha terminado, eu estava saindo, a menina pulava mais de galho em galho, enfim. Uma situação que naquele momento, eu com 18 anos, passou o filme do cara que até os seus 14 anos pisava na igreja, servia a Deus na missa e tinha chegado nesse ponto em 5 anos. Uma derrocada. E aí eu perdi o chão, porque o baque, quando vem para derrubar. E aí meus grandes círculos de amigos, que tinha se resumido a 6 amigos, que era dessa turma, esses caras que, no fundo, a gente não tinha uma amizade, a gente tinha um companheirismo de o que nós vamos fazer hoje. Cada coisa que não dá tempo de contar. E aí então, eu cheguei para o meu irmão já estava participando de grupo de oração, já fazia 1 ano ou mais, foi o primeiro que Deus começou a puxar, e um amigo dele, que depois se tornou meu amigo, que era do grupo lá, do grupo que a gente participou depois, que era o Frutos da Paz, que é um cara que foi marcado da minha vida toda, porque foi um instrumento de Deus. Eu falei para ele, aquele cara lá que vive perguntando se eu não quero fazer esse encontro que vocês falam aí, sabe quanto que vai ter o próximo? Porque eu entrei assim, na época a gente nem sabia em depressão, mas eu me fechei em casa, não tinha celular na época, tá, pessoal? Não, era só telefone fixo. E aí os caras ligavam na minha casa, eu falava, não estou estudando, eu tenho que estudar, eu estou em semana de prova da faculdade. Eu só inventando mentira, porque eu não queria. Eu não queria mais, mas eu não sabia o que fazer. Tamanha enrascada, tamanha burrada que eu tinha feito na minha vida. Em 5 anos. E deixou marcas que até hoje eu sofro. Por isso abra teu olho, meu irmão. Jovens, abra o seu olho. Escute o que o Senhor te diz. Não se deixe levar. E aí, eu falei para ele falou com o cara e o Oreia. O Oreia foi até a faculdade. Eu falei, não, eu só vou nesse encontro então. Marrento, hein? Pensa num cara chato. Pensa num xarope, cara. E aí eu falei, meu irmão, tá bom então, eu vou nesse negócio aí, só se esse cara for lá, quarta-feira eu tenho um horário lá nas 2 aulas que dá tempo e papapá, ó. Pois era, assim, eu falei, das 9 às 9h30 eu tenho horário, 8h50 aparece o Oreia lá. Que depois foi meu amigão, meu irmão de ministério. Esse foi um instrumento de Deus na minha vida. Quem que é o Vitor? Lá na sala perguntou, enfim, fiz a ficha de uma experiência de oração. E aí quando eu entrei nesse seminário, tinha 140 jovens lá dentro. Falei, o que eu vim fazer nessa jossa? Mas foi ali, naquele fim de semana, que Jesus tocou no meu coração. Não teve cura, não teve a pessoa falar, você aí jovem, loiro, seu nome, lá. Não, eu simplesmente sentei, acabado, não queria mostrar para ninguém como eu estava. Começou o encontro e quando chegou no domingo, tinha acontecido uma reviravolta na minha vida. Reviravolta. Dali para frente, eu que já tinha me isolado deles,
eu já sumi da vida dos caras, eu só ia no grupo. A única coisa que eu fazia, assim, fora a aula e trabalho, ia de domingo lá no grupo, às 4 da tarde, ficava na missa. Depois o pessoal, no começo, não conhecia ninguém, eu ia embora, ia para minha casa. Era casa, trabalho, missa e casa. Trabalho, igreja, casa, era só isso. Durante 1 mês, 2 meses, daí os caras começaram a ver, quem é esse cara que vem sempre aí? Me chamaram, fui fazendo amizade. Resumindo para vocês, de 5 amigos, o grupo enchia o salão de 200, 300 jovens. A equipe de serviço tinha mais de 100, 120 jovens, né, Tereza? A Tereza também foi lá, conheci a minha esposa lá. Tenho amigos até hoje lá. Vivi maravilhas. Conheço o Anselmo dessa época, conheço a Ju dessa época. De ter tomado uma decisão. E é isso que Deus nos pede hoje. Tome uma decisão. Decida-se por Jesus. Para você ter uma ideia, já encerrando, um tempo depois, quando eu já estava um pouco mais enturmado, né? Nós fomos, o pessoal falou, vamos comer, vamos sair, vamos em tal lugar. Eu falei, vamos, né? Eu tinha feito muito disso, né? Da forma errada. Aí fui lá, que delícia, ficamos lá, conversamos, não precisou de bebida, eu ficava olhando, né? Meio assim ressabiado, e agora? O que esses caras vão fazer? Será que eles vão fazer a mesma coisa que eu fazia? Estou ralado. Aí eu não vou ter cara para voltar na igreja amanhã. Minha Nossa Senhora, se começar a esbórnia que a gente aprontava nos bares, Jesus amado. Tudo bem, mas eis que o maligno é ardiloso, como disse a letra da música. Eu conheci um mundo mau, e com ele os seus ardis. Quando nós estávamos saindo da choperia, quem é que estava encostada na porta do meu carro? A menina que eu namorava. Ela viu, ela nunca ia nesse lugar. Ela viu o carro, parou com 2 amigas e ficou parada, me impedindo de entrar no carro. Melhor que eu era tranqueira, imagina se foi coisa boa. Pois eu tive que nessa hora, com todos os amigos novos ali, reafirmar a minha decisão. Tive que pedir para elas me deixar entrar. Eles nem conheciam, nem sabiam, acho que você nem, não sei se você estava, vocês devem lembrar. Mas tinha uma galera, tinha uns 20. E eu lá. E aí? Qual é a decisão que se toma nessa hora? Aí eu não me lembro o que eu falei, o que eu fiz, mas eu sei que eu, educadamente, não tem mais nada, entrei no carro, pedi licença, tinha mais umas 3, 4 pessoas comigo, deixei eles entrarem, entrei e segui o meu caminho. São coisas que Deus coloca na minha vida e na sua vida, que, como diz de novo a palavra de Deus, nós seremos provados no fogo, como o ouro é purificado no fogo, como para ser valioso e purificado o ouro, para você saber qual é o quilate dele, você tem que jogar ele no fogo. Quanto mais quente for, quanto mais ele resistir, mais é valioso esse ouro. E ali eu já percebi que é por aqui. E fui, enveredei nessa caminhada, ganhei 100 vezes mais amigos, família, vi toda a minha família se converter e voltar para Jesus. Vi o meu pai na velhice no ano passado, nos seus últimos dias, ir se voltando para Jesus. Vejo a mão de Deus na minha família, vi maravilhas acontecerem nesses anos, e o melhor de tudo, não acabou. Não acabou, tem muito ainda. Porém, nesse versículo aí, tudo isso, porém, com dores, com sofrimento, mas vale a pena. E é isso que o Senhor está querendo de nós hoje. Abandona, deixa a vida velha. Tem um versículo que você
eu peço que você feche os seus olhos agora e você escute, porque esse versículo, eu sempre tive ele muito claro e muito marcado em todas as minhas Bíblias. Eu escrevi em papel, colei na porta do guarda-roupa. Sim, eu sou desses. Colocava meu itinerário de oração, rezar o terço, ir à missa, colado na porta do guarda-roupa. Para que eu abria minha agenda, estava lá o lembrete. Ui, rapaz, tem que fazer tal oração. Porque a humanidade, o nosso humano é fraco, ele é pecador. A carne, ela quer dar fruto da carne, ela não quer dar fruto do Espírito. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu cheguei na carta de Efésios, e lá diz assim: eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos, aqueles que não seguem a Deus, que não estão nem aí para Jesus, por sua mentalidade fútil, ou até pagãos que se dizem cristãos, mas vivem uma vida e um comportamento fútil, longe do Senhor. Precisai deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ainda de olhos fechados, eu convido você a ir rezando agora. Se você deseja realmente, se tem essa sede no seu coração, de que aconteça uma reviravolta, peça agora para Jesus: Jesus, faz uma reviravolta comigo, Jesus. Senhor, tira todo o meu medo, deixa o Senhor quebrar o seu medo, medo do que as pessoas do seu trabalho vão pensar, medo do que os seus amigos, essa turma de amigos que você anda. Peça ao Senhor que te mostre, você moça que vai na faculdade, as más companhias corrompem os bons costumes. O quanto você deixou de rezar e se afastou do Senhor por causa das más companhias que você tem seguido e tem acompanhado. Deixa o Senhor fazer essa reviravolta agora. Deixa o Senhor tocar no seu coração. Eu vou viver para te amar. Sim, Senhor. O Senhor está agora tocando os nossos corações, devolvendo alegria àqueles que estavam tristes, consolando os que estavam angustiados, fortalecendo você que estava fraco, revigorando o seu coração. Sim, Senhor, é de Ti que nós precisamos. Preciso. Toma o nosso coração agora, Jesus. Nós assumimos isso, Senhor. Que graça, meu irmão, que está acontecendo. O Senhor está assim nos reunindo, nos pegando pela mão. Você que sente, você que já cometeu aborto, minha irmã, o Senhor está agora, como Ele não me condenou e não condena aquela moça que depois, anos mais tarde, também se converteu. Ele está agora tocando no seu coração, tirando todo o sentimento de culpa, de acusação. Todo dedo acusado contra nós agora é repelido e destruído por Jesus. O acusador não tem mais poder sobre nós. Nós pertencemos a Jesus. Nós estamos sendo novamente resgatados agora. E só podemos, Jesus, louvar, engrandecer e bendizer o Teu santo nome, Jesus. Nós Te agradecemos agora. Louve e agradeça ao Senhor. Nem que for uma palavra, diga obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não olhou os meus erros, os meus pecados, Senhor. Obrigado porque o Senhor não me condenou. Obrigado, Senhor, porque muito antes, Senhor, de eu existir, muito antes de eu Te amar, Tu já tinhas me amado e me salvado na cruz, Senhor.
Obrigado, Jesus, porque Obrigado, nessa Senhor. quaresma o Senhor Obrigado está porque concedendo o Senhor também uma nos graça reserva um tempo especial a todos nós, de uma conversão profunda. E como nós nunca, grave isso, meu irmão, como você nunca experimentou uma conversão na sua vida, de hoje em diante o Senhor está dando essa graça. Tome posse, diga: Senhor, obrigado, Jesus. Aplaude a Jesus. Aplaude a pessoa que está aí do seu lado. Diga para ele: vamos junto. Vamos juntos. Fala aí para ele: se eu cair, você me levanta. Se você cair, eu te levanto. Mas nós vamos juntos. Amém? Amém.